é a dificuldade que se tem de ter a execução de políticas públicas que vá na direção de tentar incluir cada vez mais, não é, as pessoas, as crianças, os adolescentes, principalmente aqueles que estão na periferia e aqueles que são, em sua maioria, negros e pobres. Esse é o mês de Novembro Negro. No próximo sábado é comemorado o Dia da Consciência Negra, dia de relembrar a luta de todos os negros, mas principalmente o nosso referencial de luta, que é Zumbi dos Palmares, e de nós compreendermos e tentarmos entender quais são as correntes que nos aprisionam, compreender como é que o racismo funciona e por que é que nós, que somos maioria absoluta na sociedade brasileira, continuamos calados, de mãos atadas, tipo carneiros, onde uma elite privilegiada, pequena elite privilegiada, tem acesso a todos os bens, a todo o patrimônio, tem acesso a tudo, e a gente não consegue se indignar com isso e dar um basta na situação como essa, porque o racismo merece um basta. E o Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no nosso país, depois de muitos anos depois, é que se veio a abolição da escravatura, uma abolição fajuta, que não libertou ninguém, e que, infelizmente, a elite ainda privilegiada e branca desse país não aceitou a condição dos escravos libertos, não aceitou a condição dos mestiços, porque acreditavam eles que os mestiços manchavam a imagem de um país que devia ser um país branco. E eles lutaram e correram atrás do branqueamento. Trouxeram aqui os imigrantes italianos, alemães, os europeus em sua grande maioria, e tentaram, de toda forma, embranquecer o nosso país. Isso muda um pouco com o livro Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, que vem fortalecer a mestiçagem e dizer que o mestiço é um potencial grande para o nosso país, aproveitando um contexto e uma conjuntura favorável, onde o ex-presidente Getúlio Vargas, querendo industrializar o nosso país, abraçou a ideia e tentou incluir os mestiços também como um potencial grandioso do nosso país. Mas isso não foi suficiente para que pudéssemos vencer o racismo. E temos negros que, se você perguntar se ele já sofreu algum tipo de racismo, ele vai dizer que não. Alguns nunca sofreram racismo. Mas, na verdade, ele sofreu racismo. Porque o racismo ele é tão perverso e tão complexo que, para ele permanecer mantendo essa maioria oprimida, silenciosa e silenciada, tem que tornar invisível as correntes que aprisionam. E, na verdade, não foi o recurso, não é por conta do dinheiro. Aliás, falando do dinheiro, o que é o dinheiro? Como surgiu o dinheiro? Por que é que esse dinheiro tem que estar na mão de uns poucos e a maioria não ter recurso nenhum? Um simples pedaço de papel. Então, a gente precisa ensinar a nossa sociedade a compreender como é que isso funciona, porque esses mecanismos é que faz com que o racismo ele progrida, ele esteja firme e forte na sociedade o tempo inteiro. Esse racismo e essa forma velada e invisível é que faz com que a ideia de combate à corrupção seja só uma ideia de combate à corrupção de quem rouba o recurso público, quando na verdade não é. Porque se fosse justamente isso, não prendiam o presidente Lula de forma ilegal e injusta e sem provas, mas prenderia Aécio Neves e Temer porque foram pegos com mala de dinheiro. Então, o que está por trás do combate à corrupção é o racismo, porque não aceita que negros e pobres possam ascender nesse país. Porque a elite privilegiada e embranquiçada não nos quer, não nos aceita. E isso ele é estrutural. Mas não adianta só dizer que ele é estrutural. Qual a origem de tudo isso? Como isso aconteceu? O porquê? Por que é que a gente não consegue vencer essas amarras e se indignar e tentar romper com essas correntes que nos aprisionam? Porque muito mais do que uma questão apenas de justiça, é uma questão moral. Uma questão de valores morais. E esses valores morais foi que tiraram o direito do negro de autoestima, de autorreconhecimento,
de autorrealização, e tornou o negro não um ser humano, mas um animal. Era a única forma que se tinha de poder subjugar uma nação inteira, dizendo que havia uma raça que era superior e a outra que era tratada como animal. Porque se era tratada como animal, cientificamente comprovado isso, porque aí a academia acabou escrevendo, contextualizando e atestando que o negro era inferior ao branco, era uma forma de tratá-lo como um animal. E um animal, ninguém se preocupa com o que fazem com ele. Então isso tem até hoje. E esses valores morais, não é, de que por que é que o recurso, por que é que uma classe tem que ter acesso às casas de luxo e outros a embaixo do viaduto? Por que é que uma classe tem que ter acesso a tudo de bom e do melhor e o outro não ter nada? Como é que é isso mesmo? Que valor é esse? Que valor moral é esse? Que isso é aceito de forma tranquila? Então, são esses valores morais que nós precisamos discutir com a sociedade, que todos os nossos, aqueles que são oprimidos e que somos maioria, que somos silenciosos e somos silenciados, precisamos compreender para poder abraçar a luta. Então, eu queria só dizer que nós temos alguns projetos que ajudam na reflexão do combate ao racismo. Não é nada que venha mudar uma história, porque não é fácil, é difícil, e devemos compreender que há essa dificuldade, não é, real. E hoje nós temos o grupo neoliberal querendo ocupar o lugar de fala de defensor dos oprimidos. Mas, na verdade, é só colocar um negro na televisão, uma negra no Jornal Nacional, um negro na TV, isso não vai mudar nada. Porque não se discute a verdadeira essência, não é, que faz com que o racismo esteja arraigado na sociedade brasileira. Então, eu queria só dizer que nós temos diversas leis, o DDA, o DDAR, que é o Diário Antirracista. Nós temos também, criamos o selo da diversidade étnico-racial no mercado de trabalho, uma lei de cotas de 20% de negros nos concursos públicos e seleções públicas. Né? Criamos também a Diretoria de Reparação, hoje Diretoria de Direitos Humanos e Combate ao Racismo Estrutural. Né? Uma pequena contribuição nossa para que a gente possa fomentar o debate na sociedade e tentar vencer esse racismo estrutural e compreender claramente quais são as correntes que nos aprisionam. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.